E aí, galerinha, estamos de volta para mais uma aula remota, hoje começando nossa 8ª aula remota, né? Quarta-feira, dia 13 de maio de 2020, aula de Geografia. Peguei o livro 2, que é o livro que nós estamos estudando nessa matéria. E vamos fazer, primeiro de tudo, a correção da tarefa de casa no capítulo 1, encerrando o capítulo 1, certo? Página 6. Relacione corretamente os setores ao que se afirma deles. Então, 1 para setor primário, 2 para setor secundário, 3 para setor terciário. Ligado à área urbana, o comércio e serviços são as atividades econômicas presentes em qual setor? Setor terciário. Ligados predominantemente à área rural, dentre outras atividades econômicas presentes, destacam-se a agricultura e a pecuária. Que setor é esse? Setor primário. Ligado à transformação das matérias-primas, as atividades são a indústria e a construção civil. Que setor é esse? Secundário. O que significa a expressão cadeia produtiva? E aí, em conjunto, a gente percebeu que cadeia produtiva é uma sequência de etapas para o desenvolvimento de algum produto, que vai desde a matéria-prima, que sai do campo, né, até que chegue à comercialização do produto final, que é destinado para o consumidor. A terceira questão, você conheceu a cadeia produtiva do tomate e os seus derivados. Agora aqui você tem que mostrar outra cadeia produtiva de outro produto. Pode ser de matéria-prima de origem vegetal ou animal. Eu te botou aqui 2 exemplos. Então, de matéria-prima animal, o leite. A cadeia produtiva do leite ordenha de vacas, depois ela passa do transporte do leite, depois indústria de pasteurização, depois o leite vai para a prateleira da padaria ou do supermercado. Não é isso? Agora vamos ver a outra cadeia produtiva agora do produto de origem vegetal. Então a gente vai falar do trigo. Trigo, primeiro plantação do trigo, depois o transporte para a indústria, depois da indústria a fabricação da farinha do trigo ou de pães e logo depois vai para a prateleira dos pontos comerciais, entre outros, certo? E aí depois a gente vai corrigir a página 10, primeira questão, estabeleça a diferença entre extrativismo vegetal e agricultura. E a gente já sabe que o extrativismo vegetal é a coleta de raízes, flores, frutos, folhas ou sementes das plantas, sem o seu cultivo prévio. Já a agricultura é o cultivo dos vegetais, né, dos legumes, das hortaliças, dos frutos, só que envolve não só o plantio, como os cuidados com adubação, irrigação, controle de pragas, entre outros, além da colheita. Na 2, quais atividades possibilitaram a sedentarização dos seres humanos? E a gente viu no capítulo anterior que agricultura e pecuária foram responsáveis. Na 11, página 11, pediu para você comparar na terceira questão as características da pecuária extensiva com a pecuária intensiva. E aí a gente sabe que a pecuária extensiva é o gado criado solto e ele se alimenta de pastagens naturais. Já a pecuária intensiva é o gado criado preso ou em estábulos, né? E o alimento dele é ração. Na 4 era para você marcar a retirada do ferro, ouro, prata ou outros recursos do solo, do subsolo, também recebe o nome de, você marca o quê? Extrativismo mineral, exatamente. Pesca e piscicultura são a mesma atividade econômica? Explique, né? Então, claro que não. Apesar de ambas serem atividades ligadas aos peixes, na pesca ocorre apenas a coleta dos peixes, né? A gente tira do mar os peixes ou para comercializar ou para nossa própria subsistência. E na piscicultura já ocorre a sua criação, né? Tem todo um processo, né, de aquários, eles colocam em tanques e tem a alimentação adequada e tudo para ter a criação do peixe, tá bom? Então, pesca é simplesmente a coleta do peixe e piscicultura é a criação do peixe, é isso. Não vamos relembrar
você tinha que completar as frases. Então, vamos lá. Elementos que ainda não passaram por transformação são denominados matérias-primas. Existem 3 setores da economia: primário, secundário e terciário. As atividades econômicas do setor primário são agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, extrativismo animal, pesca e a piscicultura. É isso? As atividades econômicas do setor primário são realizadas predominantemente na área rural. Pronto. Aí a gente vai agora para a aula de hoje, que é no capítulo 2, setor secundário. Terminou o setor primário, vamos para o setor secundário. Aqui na imagem a gente vê exatamente uma atividade do setor secundário, que é a transformação do leite, né, gente? E aí, no para iniciar tem o que a ilustração representa. E aí você responde a cadeia da produção do leite. Qual letra indica a fase industrial do processo? Olhando aqui, a gente vê que a letrinha B está fazendo a parte da indústria. Gente, aqui e aqui, tudo isso é a indústria, né? Essa atividade econômica pertence a qual setor da economia? Claro, que a gente já sabe que a gente está no setor secundário. O que a atividade industrial faz com as matérias-primas? Elas transformam em novas mercadorias, né? Muito bem. E aí, depois de responder o para iniciar, nós vamos para a leitura da página 14. Indústria. Você aprendeu até aqui que a indústria transforma as matérias-primas em produtos. Eles podem ir para outras indústrias ou para o mercado consumidor. E o que é mercado consumidor? Corresponde aos compradores de determinado produto ou aos utilizadores de determinado serviço. As primeiras indústrias surgiram a partir de 1750, na Inglaterra. Depois, espalharam-se pelo mundo com o passar do tempo, sendo usados como forma de criar novos produtos a partir das matérias-primas em boa parte do mundo. Até então, no mundo todo, produzia-se apenas de forma artesanal, como a descoberta dos motores movidos a carvão. Houve a aplicação dessa descoberta na produção mecanizada. E o que é produção mecanizada? É que faz uso das máquinas. Então, começou a produção mecanizada das mercadorias. Como mudaram muito a forma de produzir, o trabalho e a maneira como as pessoas passaram a se relacionar, dizemos que ocorreu uma revolução, pois tivemos grandes alterações. O surgimento de indústrias não ocorreu rapidamente em todos os países do mundo, de forma simultânea. No Brasil, por exemplo, esse processo começou a partir de 1950, com 200 anos de atraso em relação à Inglaterra. E como é que funcionava o trabalho artesanal? O artesanato era uma atividade em que o trabalhador artesão produzia uma a uma as peças, utilizando o trabalho manual e poucas ferramentas. Alguns grupos ainda fazem uso dessa forma de produzir objetos, como as comunidades indígenas do Brasil. À medida que novas descobertas científicas ocorrem, a modernização na produção torna-se cada vez maior. Com o avanço tecnológico em curso, as indústrias têm contado cada vez menos com trabalhadores, né, gente? Que estão vindo sendo substituídos em parte por máquinas e robôs. O fenômeno de substituição de mão de obra diminui a necessidade de grande quantidade de pessoas trabalhando nas fábricas, de modo que os funcionários passam a supervisionar o trabalho das máquinas ou acabam ficando sem emprego, né, gente? Uma consequência da modernidade, né? E aí a gente vê a gravura de um engenheiro que está monitorando robôs em indústria automotiva, né? Observe o mapa das indústrias do Brasil. E aqui tem o mapa da indústria
Tem a legenda de cada pontinho aí para você ver onde fica cada coisa, onde tem indústria extrativista, indústria de construção, indústria de transformação. Então tá tudo aí exemplificado aí pela legenda. É só você dar uma olhada, conferir, tá certo? Aí a gente vem para a atividade na página 16, né? Estabeleça a definição de indústria e indique a qual setor da economia ela pertence. E aí a gente sabe que a indústria é o quê? É a atividade econômica que transforma as matérias-primas em produtos e que ela pertence ao setor secundário. Na segunda, assinale a alternativa correta. O conjunto de pessoas que compõem determinado produto ou que utilizam certo serviço recebe o nome de mercado consumidor. Terceira, por qual motivo vem diminuindo a necessidade das fábricas de ter grande quantidade de pessoas trabalhando para elas? Isso aí a gente entra em discussão, vocês falaram até do medo que vocês têm das máquinas futuramente dominar o mundo, não é isso? Mas a resposta é, por causa do uso das máquinas e robôs, que substituem boa parte da mão de obra. E a quarta questão, observe o mapa da página 15, que a gente viu agora há pouco, e responda. Em qual direção colateral do estado do Amazonas se concentram as indústrias? Utilize a rosa dos ventos que aparece no mapa. E aí você respondeu, elas se concentram na porção nordeste do estado. Não é isso? Na A. E a B, cite os 4 estados que, de acordo com o mapa e a legenda, apresentam a maior concentração industrial do país. E aí a gente olhando pelo mapinha e vendo a legenda, a gente descobriu que são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo são os estados que se concentram a indústria. Em qual trecho do país encontramos a maior parte das indústrias? E aí você tem que ver na porção leste, litorânea, na oeste, na central ou na norte. Aí você vai olhar lá e vai saber descobrir que é na porção leste litorânea. Na quinta questão, é para você numerar a imagem. Então, indústria alimentícia. Quem faz parte da indústria alimentícia? Então, você olha na imagem, né? E coloca o número 1. Número 2. Indústria automobilística. Qual delas fazem parte da indústria automobilística? Qual dessas gravuras? Você vai botar o número 2. Qual dessas gravuras fazem parte da indústria farmacêutica? Número 3. Qual dessas fazem parte da indústria têxtil? Número 4. Qual dessas compõe a indústria de papel? Número 5. E qual dessas a indústria de calçadista, né, gente? Então, número 6, tá bom? E aí, a gente vai só ler agora Construção Civil, página 18, para você resolver a página 19 até a 21 em casa. Então, vamos lá, construção civil. A construção civil é uma atividade econômica que envolve a confecção de obras, como casas, edifícios, pontes, viadutos, estradas, aeroportos, barragens, entre outros. Também envolve reformas de imóveis. Ela é considerada uma atividade do setor secundário, pois transforma a matéria-prima, que é a areia, o cal, o alumínio, em produtos acabados, que são casas, prédios e edifícios. Há diversos profissionais envolvidos no setor da construção civil. Quem são eles? Pedreiro, pintores, topógrafos, carpinteiros, marceneiros, eletricistas, mestres de obra, ferreiros, entre outros. Um aspecto bastante interessante é que o número de mulheres empregadas nesse ramo cresceu bastante no Brasil, nos últimos anos, desempenhando tarefas que tradicionalmente eram desenvolvidas apenas por homens. De acordo com o IBGE, no ano de 2018, encontramos mais de 200 mil mulheres trabalhando na construção civil. E aí tem até a fotozinha aqui, gente, da mulher trabalhando, né, na construção civil. Outro aspecto que chama a atenção é o fato
de a construção civil ser extremamente sensível em relação às crises econômicas. O setor é um dos primeiros a ser atingido quando a economia não vai bem e é também um dos últimos a se recuperar. Isso ocorre por quê? Porque as construtoras perdem a capacidade de investimento por não conseguir empréstimos bancários suficientes nem suporte governamental necessário em programas de moradia popular. Como a construção civil emprega um número muito grande de trabalhadores, nas crises econômicas há um aumento alarmante de taxas de desemprego. Por outro lado, o crescimento do setor é um dos principais indicativos de que a economia de determinada região está se desenvolvendo, por causa da demanda crescente por moradias e por obras de infraestrutura, como rodovias, viaturas, porto, entre outros. Então, você está aumentando a demanda desse serviço, é porque a cidade está se desenvolvendo. E aí, quando ela está em desenvolvimento, a construção civil só tem a ganhar, né? Ela emprega muitas pessoas e fica forte, né? E aí, depois que você lê todo esse entendimento aqui, você vai para a página 19, 20 e 21 para a gente encerrar o capítulo 2. Ok, meus amores? A gente fica por aqui e até a nossa próxima aula remota.